Boa noite, Marcelo. Oi, Marli, boa noite. Tudo bem? Peraí, deixa eu ligar a câmera. Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Já fiz a alteração lá da dona Maria Ângela. É. Eu vi que você colocou, aí eu falei, precisa alterar, né? Sim, já alterei já. Tá melhor hoje, Marcelo? Tô, graças a Deus. Só um pouco preocupado porque meu filho ele veio aqui para Casa Branca e voltando para Jundiaí, ele sofreu um acidente. Mas foi grave, não, né? Não, graças a Deus não, mas toda dor de cabeça, né? Mas se ele estiver bem, os danos materiais é recuperável. Ah, sim, ele tem seguro do carro, tal, mas enfim. Mas a gente Dor de sempre liga, né? cabeça tem. A gente, quando veio de Ribeirão um dia, é, escapou o cabo de aço do caminhão e bateu no para-brisa. Ah lá. Ele não parou o caminhão. Ah, não para, né? Pessoal, Não. boa noite. Boa Não noite, para, Boa né? noite, Boa tudo noite, bem? Eliane. Tudo Tudo bem? bom? Tudo bem, graças a Deus. Tudo Vocês? bom, graças a Deus. E vocês? Bem também. Tudo jóia. Como Tudo jóia. sempre, tá Estamos baixinho. aqui formando ainda. Vocês Tá estão me baixinho o ouvindo seu áudio? bem? Sim, perfeito. Eu vou tentar Tranquilo. pôr o foninho. Aham. Dona Clara tá bem, Eliane? Oi? Dona Clara tá bem? Tá bem, espera aí só um minutinho que eu já vou colocar ela no ar. Deixa eu só. Deu para ver E ela? dona Oi, Clara, Dona Clara. Tudo bem? jóia. Tudo bem, graças a Deus. Opa, agora sim, agora está formando. E Jóia. Boa joia. noite, Carlos. Não E sei aí, onde está o Carlos, tudo Carlos. bem? Boa noite. Boa noite. Joia. Hoje está todo mundo de blusa, né? Mesmo o Carlos. Mas eu acho que ainda não tá frio hoje. Eu tô com frio. Vamos Eu sou muito friolenta. para ele sentir frio. Aqui em O casa Parma... demora a esfriar, esquentar. Aqui em casa também não esquenta, não. É só o Parma que tem calor, eu não tenho. Agora ficou bom, eu pus o foninho. Que bom, ótimo. Bom, Legal. Perfeito. Ô, Marcelo, você está notando que está pausando? Oi, perdão? Você está notando que está pausando? Não, para mim. Para mim tá normal. Tá. Tá pausando. Não, deixa eu olhar deu uma pausa da Marcela e da Marli agora. Aqui também. Tá pausando. Vamos ver. Isso é normal. Quer dizer, não é normal, né? Mas ele faz isso para não tirar a pessoa da reunião. Ele tira o vídeo, que é o que mais pesa, né? Eu liguei Mas o dados móveis é, para dar um reforço. dando para fazer reunião, tá certo. Ó, então a Marli faz a prece inicial, a Lucélia faz o Evangelho, o Carlos o Livro dos Espíritos, eu faço as duas vibrações e a Eliane encerra, certo, Eliane? Isso. Então, comecemos? Podemos começar. Então, vamos nos conectando, né, com o bem maior, entregando o melhor de nós,
Vamos serenando nossas mentes, abrindo nossos corações, agradecendo a Deus por estarmos mais uma vez aqui reunidos em nome dEle, agradecendo ao Mestre Jesus pelo Evangelho, né, que nos guia, nos orienta, com o propósito da gente caminhar rumo à evolução. Pedimos a Jesus para sermos tocados por vossas mãos, que Ele possa nos auxiliar em nossas preces, nossos estudos, e que essas preces possam atravessar as barreiras das nossas imperfeições. Somos gratos aos benfeitores espirituais, solicitando com carinho que eles estejam presentes, harmonizando o ambiente, nos harmonizando, para que nossas energias possam ser levadas aos quatro cantos da terra, mesmo que pequena. Agradecemos a Francisco de Assis, que é o mentor de nosso grupo, pedimos que ele esteja sempre conosco, agradecemos aos nossos mentores individuais, que caminham conosco nessa jornada, agradecemos aqueles que vieram para o bem e por bem assistir os estudos e as vibrações do dia de hoje. Assim, damos continuidade ao Evangelho da noite. Gratidão. Que assim seja. E o Evangelho é capítulo 28, versículo 34, 35, né? Através dos perigos que enfrentamos, Deus nos lembra a nossa fragilidade e a condição efêmera da nossa existência. Ele nos mostra que a nossa vida está nas suas mãos, ligada por um fio que pode romper-se no momento exato em que menos o esperamos. Ninguém é privilegiado, pois grandes e pequenos estão todos submetidos às mesmas condições e examinarmos a natureza e as consequências do perigo. Veremos que, frequentemente, essas consequências, caso se verificassem, teriam sido a punição de uma falta ou de um dever não cumprido. Aí, é que Deus... eu não sei explicar, vocês querem falar? Vocês querem comentar? Bom, tá, eu posso falar alguma coisinha. Tá bem explicado, né, já, né? Tá bem claro, porque a gente deve colocar a nossa vida nas mãos de Deus, porque Ele é quem sabe o que vai fazer dela. E não existe privilégio, né? O dia em que nós passarmos para o plano espiritual, todos nós vamos passar. Né? Todos temos as nossas provas para passar, nossas tribulações. Então, ninguém é, como é que eu vou dizer? Ninguém é privilegiado. Todos nós temos que passar pelas mesmas situações, né? E seja lá o que acontecer, a gente tem que ter tranquilidade e aceitar a melhor maneira é aceitar o que acontece, porque se a gente ficar revoltado, não é uma boa situação, seja lá o que acontecer, né? Por acaso, eu até falei para Marli, eles não tinham entrado ainda. O meu filho estava voltando para Jundiaí, ele sofreu um acidente de carro indo para Jundiaí. Foi um engavetamento de 4 carros, né? Ele era o último.
mas não Nossa. aconteceu nada de muito sério, né? Ele machucou o nariz, tal. Vai ser mais a dor de cabeça de acionar seguro, tal. Mas eu tô aqui, ele tá lá em Mogi Guaçu, o que que eu posso fazer? Eu falei, você quer que eu vou aí? Ele falou, não, pai, já estou resolvendo, tá tudo em paz. O que eu posso fazer é orar e pedir a proteção para que que nada de pior aconteça. E submeter isso à vontade de Deus, né? Na verdade, é difícil. E Meu agradecer a coração me Deus, né? agradecer, isso. Meu coração fica desse tamaninho, mas a gente, Imagino. né, ter tranquilidade, né? Que vai dar. Exatamente. Graças a Deus, Marcelo, não foi coisa pior. Sim, sim, Ai, graças a Deus. Esperamos em Deus que tudo dê certo, que não teve uma notícia ruim. sim, Cada benefício do Pai é uma dádiva, a gente precisa ser grato, né? sim, É burocrático e chato, mas isso sim, passa principalmente. também. Mas isso passa também. Sim, isso passa. Isso é o menor problema. O menor Mas problema. graças a Deus eles estão bem, isso que Então, importa. até onde eu saiba, sim, graças a Deus. Se Deus quiser, estão sim, em nome de Jesus. É que nem a gente reza tudo, mas a gente entrega na mão de Deus, que Deus que sabe, né? É, Mesmo a gente orando, acontece as coisas. sim, sim. Não cai uma Nós estamos. folha de uma, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus queira, Lu. Sim, É, Ele está presente em tudo e em todos. Não adianta, a nossa vontade é muito pequena. sim, de fato. sim. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, tá claro. Tá claro, né? É que tá claro, né? Que seja feita a vontade do Pai. E tem a prece. Deus, Sim, 35 prece. Deus Todo-Poderoso e vós, meu anjo guardião, socorrei-me se devo sucumbir, que se faça a vontade de Deus. Se for salvo, que possa reparar o mal praticado e do qual se arrepende. Prece bonita. certo. Então é Algo só, mais, né? Luciano? Pode falar. Pode Ai, eu falar, não sei Cia. explicar. Fala. Eu sou muito objetiva, assim, eu não sei explicar. Ah, Então vai mas a ficar. prece, ela não tem explicação mesmo, né? A prece é É, uma forma, a, como a gente tem que entender essa situação mesmo, de acreditar que o que está acontecendo é o melhor para a gente, mesmo que em alguns momentos a gente acha que não. Certo. verdade, a gente não aceita, né? Revolta, né? Muito bem. Então vamos para o Livro dos Espíritos, né? O Carlos. Podemos andar para o Livro dos Espíritos, questão 937, Sim, todos nela? sim. Então, decepções, ingratidão, quebra de afeições. 937. As decepções provocadas pela ingratidão e pela fragilidade dos laços de amizade não são também para o homem de coração uma fonte de amarguras? Sim, mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infiéis, que serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis, como ele próprio o foi. Pensai em todos os que fizeram mais bem do que vós.
que valiam mais do que vós, e, no entanto, foram pagos com a ingratidão. Pensai que o próprio Jesus, quando na terra, foi injuriado e desprezado, tratado de patife e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos aconteça. Que o bem que fizeste seja vossa recompensa neste mundo, e não vos importeis com o que dizem os beneficiados. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Isso vos será levado em conta. E os que não vos foram reconhecidos serão punidos, tanto mais quanto mais houver sido sua ingratidão. Isso é uma outra coisa que o ser humano encarnado num planeta de expiação e de provas ainda tem, né? Eu acho que a pessoa devia dizer muito obrigado. Eu acho que a pessoa devia falar assim, nossa, Carlos, como você foi bondoso comigo. E tudo o que não é dito, eu às vezes não verbalizo, mas o meu comportamento diz que eu não gostei que a pessoa não me falou alguma coisa. Nós ouvimos dizer várias vezes no Evangelho, quem somos nós para julgar, não é isso? Isso não é julgamento. Se eu prestei alguma caridade, alguma benevolência, fiz algo por alguém, foi porque eu quis fazer? Acabou. Ah, mas ele não falou nada, ele não disse obrigado, ele não sorriu. Não é mais problema meu. Se eu fiz porque eu queria fazer, não fiz por obrigação. Acabou. A minha responsabilidade era fazer o que eu podia fazer. Se é doar um alimento, se é doar um agasalho, se é botar o nome como a gente faz nas nossas orações, o que é que eu quis fazer, o que eu pude fazer, se eu fiz sem ser obrigado a fazer, fiz por livre e espontânea vontade, acabou. Eu não tenho mais que ficar cobrando que as pessoas tenham gratidão por mim. Sou eu que tenho que agradecer a Deus por ter tido condições de ajudar. E ele coloca aqui também, vai saber quantas vezes você recebeu ajuda e não agradeceu. Porque eu posso estar olhando para o Carlos de hoje e falar assim, não, o Carlos de hoje agradece. O Carlos de hoje fala muito obrigado, demonstra sua gratidão em atitudes, em palavras. Mas não nos esqueçamos, né? O Carlos de hoje, com quase 60 anos, só é uma parte do Carlos, do espírito imortal, que já tem aí seus alguns milhares de anos. Como que foi no passado? Então, nós nos atentamos, eu, Carlos, me atento a uma situação momentânea, específica, mas esqueço do meu passado, né? E o meu passado, que eu quero dizer, não é apenas esse passado, não. É o meu passado como um todo, do espírito, que foi muito rebelde, que foi muito cobrador, e ainda é. Ainda cobro algumas atitudes das pessoas. Preciso melhorar. Eu não posso ser dessa cobrança exaustiva. Então, a ingratidão, às vezes, não é por uma questão de a pessoa não querer me agradecer. Ela demonstra aquilo que eu preciso para eu me melhorar. Mais uma vez, aquilo que está acontecendo comigo, eu posso ficar triste, posso ficar chateado, mas eu estou aprendendo com isso? Eu estou buscando tirar aprendizado do que está acontecendo? Eu estou estudando essa minha característica para melhorar amanhã ou depois de amanhã, mas buscar me melhorar? Porque se eu não fizer isto, eu continuarei magoado, entristecido e cobrando que as pessoas tenham que me agradecer por tudo que eu faço. Ô, Carlos, posso falar uma coisa? Carlos, Pois não? eu sei que tudo isso que você falou é correto. Sei também que Chico mesmo falou, né, que antes a gente poder ajudar do que ser ajudado.
Mas, assim, a ingratidão ainda, para mim, é uma coisa que dói muito, sabe? Quando eu vejo, assim, a ingratidão de algumas coisas, eu fico machucada, eu não sei nem se isso é bom, sabe? Eu sei que eu oro pela pessoa, eu falo, não, Deus, não é assim, mas eu ainda me machuco, Carlos, com isso. Já saber disso, Marlene, já é um ponto a favor, porque você sabe que é para ser trabalhado. Nós não vamos conseguir, o Carlos não vai conseguir trabalhar todos os pontos negativos dele nessa encarnação. Mas já reconhecendo, é um ponto que a gente tem adiantado. Porque muitas vezes eu faço com os erros e falo que não, né? Então, aí eu estou passando pano, eu estou querendo justificar o injustificável. A ingratidão que você vê de figura A para figura B, que te deixa ainda triste, não, eu digo que não é errado. Por quê? Porque não é para você, você não está indo brava com a pessoa que ela não te falou obrigado. Mas você está vendo que uma pessoa fez algo bom e a outra ou faz uma fofoca, ou fala que não devia, e aí você fica apreensiva. Isso não é errado. Ficar indignado com esse tipo de atitude não é errado. Porque senão a gente não faz melhorar. O que eu não posso fazer é pegar para mim esse tipo de coisa. Você fica com o seu interior dorido, machucado, ferido. E aí, realmente, aí não é bom. Você ficar indignada porque algo está errado, não está errado, não. É que eu penso assim também, né, Carlos, que a pessoa, quando toma essas atitudes, é mais dela do que meu, né? É da Uhum. essência dela, é ela que tem que reconhecer e buscar melhorar, né? E eu posso apenas orar por ela, para que ela se harmonize, para que ela repense, né, no que disse. Porque não há muita coisa para ser feito, porque nós não controlamos o outro, né? Exatamente. Tudo que é do externo, eu não consigo fazer nada. É, Porque é externo. Seja uma atitude de alguém, seja uma discussão, uma briga, seja alguém que não respeita. Eu posso ficar bravo, ficar machucado por dentro, mas isso não vai resolver nada. Porque é é, daquela pessoa. Aquele espírito ainda está atrasado em relação, mesmo que seja a mim, porque ele ainda não consegue ver o mínimo. Então, e orar, vibrar, buscar que ele se. É o trabalho de formiguinha que a mãe do André Luiz fez. tá. E ele demorou 8 anos para sair de onde ele estava. É. E ele só despertou quando ele caiu em si. Exatamente. Então, veja bem, as orações são importantes, mas se a pessoa não quiser melhorar, não adianta, Se ela não não der é o passo, isso? não adianta. É, O exatamente. negócio é orar mesmo. Por isso, eu vou desanimar, nem por isso eu vou desanimar e falar assim, não oro mais por ela. Ah, não, tem que orar. A gente tem que orar, a gente tem que vibrar, a gente tem que torcer para que ela caia a ficha dela, ela entenda. Porque não tem. É um espírito como eu que vai chegar na perfeição de Jesus. Olha só. Que o próprio Jesus disse, É, né? Sede perfeito como o vosso Pai Celestial é. Você pode exatamente. fazer o que eu faço e muito mais. Imaginou? Só que a hora que eu olho para o Carlos assim no espelho, eu falo, não é esse Carlos aí, não. Você tem que melhorar muito para chegar lá. Uhum. Nem a Marli. A Marli ainda tem muito, mas muito que caminhar. Uhum. Obrigada, A, a, Carlos, pelo espaço, Olha viu? você, Marlene. Pois não, Marcelo. a decepção que a gente sente às vezes com alguém
é porque a gente espera uma atitude, mas a gente se esquece que cada um é cada um, né? A Marli vai agradecer, a Lucélia vai agradecer, o Carlos, a Eliane, vão agradecer, vão ser gratos, mas tem pessoas que ainda não chegaram nesse ponto. Então, a gente não deve ter a expectativa de que eles ajam da maneira que nós agiríamos. Então, a melhor maneira para a gente evitar essa decepção é que nós não esperemos nada. Né? Se agradecer, agradeceu, não agradeceu, não E agradeceu. cada um dá o que tem, né? Cada um dá o que tem, exatamente. Exatamente. Exatamente, Lu. Exatamente isso. Eu já não fico na expectativa que alguém me agradeça, fale, e tá tudo bem, né? Não na verdade, Marcelo, a gente não espera, nem espero uma gratidão, sabe? Eu espero respeito, só isso. Ah, sim, respeito é Então, importante. é bem diferente. Então, assim, quando você está sendo o braço direito do outro, você luta pelo outro, faz pelo outro, mas há desrespeito. Então, assim, eu, Marli, ainda não sei lidar com isso, entendeu? Uhum, Mas é claro que, como você disse, cada um está num patamar. E a gente precisa apenas orar por essas pessoas, que é o que a gente pode fazer, sim, né? É isso aí. né? Como eu disse, a gente não controla as atitudes do Uhum, outro. uhum. Então, a gente segue como o Chico falou. Vamos fazer nossa parte, e se Deus quiser. Mas Sim, obrigada, viu? mesmo assim. Fazendo a nossa parte já está ótimo. Exatamente. 938. As decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração e torná-lo insensível? Seria um erro pensar assim, porque o homem de coração, como dizes, será sempre feliz pelo que praticar. Ele sabe que, se o não reconhecerem nesta vida, na outra o farão. E o ingrato sentirá então remorso e vergonha. 938A. Este pensamento não impede que o coração se sinta ferido. Ora, disso não pode nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Sim, se ele preferir a felicidade do egoísta. Uma bem triste felicidade. Se ele sabe, no entanto, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade, e que se enganou a respeito dos mesmos, não deve mais lamentar a sua perda. Mais tarde encontrará os que melhor o compreenderão. Lamentai os que vos tratam de maneira que não mereceis, pois terão uma triste recompensa. Mas não vos aflijais por isso, é o meio de vos elevardes sobre eles. Aí Kardec tem um comentário. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Um dos maiores gozos que lhe são concedidos na Terra é o de encontrar corações que simpatizem com o mundo. Ela lhe concede, assim, as primícias da felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Essa é uma aventura recusada ao egoísta. Eu acho nessa 938, tanto a 938 quanto a A, as duas respostas, quando a gente lê, a gente fica até meio. O Carlos leu e ficou assim, poxa, é dura a resposta, né? Porque ele fala assim, seria um erro pensar assim, porque o homem de coração, como diz, será sempre feliz pelo ato de praticar. Quer dizer, você pensar que as decepções causadas podem endurecer o coração é de egoísta. Mas ele foi claro, ele não deu uma resposta branda. Não, ele foi na questão mesmo resolvendo. E na A, quando ele pergunta se esse pensamento não impede que o coração... Esse pensamento não impede que o coração se sinta ferido.
Mas não pode nascer a ideia de que ele tem que ser menos sensível, e quando for menos sensível, eu posso machucar mais, né? Aí ele já dá bem assim, né? Sim, se ele preferir a felicidade do egoísta. Quer dizer, se você falar assim, eu não quero ser mais sensível, você está pensando como um egoísta. Porque nós temos que ter a sensibilidade. E quanto mais nós estamos nos envolvendo com os livros de Kardec, com a sociedade de forma geral, através de vídeos, através de livros, através das nossas conversas com outras pessoas, mais nós temos que mostrar que a gente está aprendendo. Então, eu converso com as pessoas, entendo que aquilo é legal, tal, e não pratico, não está resolvendo o problema. Então, o nosso estudo, ele é um pouquinho só do que a gente faz. Daqui, seja hoje, amanhã, durante a semana, eu vou conversar com outras pessoas, seja ao vivo e em cores, seja online, seja chamada de vídeo, seja alguma chamada. E qual é a minha educação nisso? Qual é o meu nível de sensibilidade com essas pessoas? Por quê? A Marli sabe muito melhor do que eu, porque lidar com gente não é fácil. É muito difícil. E eu tenho que demonstrar minha sensibilidade nessa hora. Com um ou outro, eu não vou conseguir, eu vou perder a estribeira, vou dar resposta atravessada. Faz parte do meu dia a dia. Eu preciso depois pegar meu cantinho, aquela 919 lá do Agostinho, e ver o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, o que eu preciso melhorar. Mas não é isso só na base eu faço isso depois, dá tudo certo. Não. É de fato tentar aplicar. Quando a gente vai fazer essa leitura do que eu estou errando, como eu estou procedendo com as pessoas, como que eu ajo no meu dia a dia com a família, eu preciso realmente fazer isso de forma seriedade. Porque há que se mudar. Ninguém está dizendo que é fácil e que o Carlos vai mudar hoje, dia 7, amanhã, dia 8, já está. Não. Amanhã, dia 8, ele vai estar retornando para o dia 7, para o dia 6, para o dia 5, porque ele cometeu erros. Então, ele precisa entender que isso vai acontecer. E essas respostas, quando elas são bem claras assim, e que nos levam a refletir, pensando, poxa vida, mas eu faço, parece que eu não faço nada. Não. É que o momento, como disse a Lu, né? Cada um dá o que tem. Então, se cada um dá o que tem, eu preciso realmente ver o que eu quero para mim. Se a pessoa não tem condições de fazer melhor, por que eu quero que ela faça? Se eu ainda não estou no estágio de Chico Xavier, por que eu me cobro para ser Chico Xavier? Eu não tenho que me cobrar para ser Chico Xavier, tenho que me cobrar para ser um Carlos melhorado. Como diz a Marli, hoje melhor do que ontem. E amanhã melhor do que hoje. Mas não ser uma pessoa daquele nível stop, porque eu ainda não tenho essa condição. Então, eu não posso me cobrar para estar lá. Eu posso e devo me cobrar para, no dia a dia, eu não me decepcionar, para eu realmente querer estar atuando de forma melhor com o que nós estamos estudando, com o que eu estou vendo em outros canais. Mas eu preciso que eu faça essa mudança em mim. A ajuda que o grupo me dá são as ideias, quando cada um fala uma coisa pelo que passou na vida, pelo que entendeu. Então, isso tudo é colaboração. Mas a atitude de ser diferente, ela está nas minhas mãos. E não adianta nada eu ouvir, gostar e colocar lá no congelador. Não vai resolver o problema. Ô, Carlos, depois, pode falar, depois eu falo. Não, já falei. Então, há momentos, pelo menos na minha profissão, houve muitos momentos que eu precisei usar de rispidez. Era necessário e assim, e era uma coisa que parecia não ser meu, sabe? Porque normalmente eu não gosto de muito ser ríspida, mas eu tenho aqueles altos e baixos.
Então, assim, houve muitos momentos dentro da minha profissão, que era uma profissão de ajuda, de busca de direitos, mas que eu precisei, sim, perder linha, eu ficar brava, porque senão não ia, sabe? Então, eu falo assim, Deus, eu acredito que foi a tua vontade, porque vinha assim, espontaneamente. Então, assim, eu hoje sou muito grata a Deus, porque muitas pessoas caminham para o bem graças a essas atitudes. Se eu não tivesse feito. Então, assim, é a hora da gente parar, pensar que hora que a gente pode tomar uma atitude um pouquinho mais rígida e a hora que a gente precisa acalmar os ânimos. É isso, né, Carlos? É isso. Porque, veja bem, você vê a resposta que foi dada hoje, é desse jeito. Você não precisa ser mal educado. Você pode ser rígido, ser ríspido, ser enérgico, sem ser mal educado, sem ser Sim, desrespeitoso. Porque tem momentos. O Marcelo tem 3 filhos, você tem uma filha, eu tenho 2 filhos. A Malu tem mais filhos também. Os filhos não são iguais. não. Os filhos são diferentes. Você não pode falar assim, meu padrão de tratar os filhos é esse aqui. Não. Com o Giovanni, que é o mais velho, se eu chegasse muito junto com ele, ele parava, ele bloqueava. Com o Igor, que é o mais novo, se eu fosse no lábio, ele me levava no bico e não fazia o que tinha que fazer. Porque são pessoas diferentes, são espíritos diferentes. Então você tem que ser mais duro com um e mais brando com o outro. O que não significa que você não gosta de um e de outro. Muito pelo contrário, você ama os dois, por isso que você faz isso. E quem tem 3, quem tem 4, é mais diferente ainda, porque cada um é de um jeito, não tem lá o manualzinho para você falar assim, não, agora eu vou seguir, não. E como mesmo você tomou uma atitude, daí a pouco você tem que tomar outra. E a rigidez, a rispidez faz parte do nosso dia a dia. Porque não é padrão, ela tem que ser com quem precisa. Uhum. Uma vez, Carlos, a gente assistiu um caso em que era uma adolescente apenas de 12 anos. E ela acusava veneiramente o tio de abuso. Sabe? E você, a sua experiência, a sua vivência, o que você já viveu, o que você já viu, o que você já sentiu, às vezes leva você a pensar o contrário. E eu, assim, uma coisa que eu agradeço muito a Deus, Ele está sempre do meu lado. Eu senti nitidamente alguém dizer para mim, ela mente. Quer dizer, eu vou e falo com a psicóloga, ela está mentindo. A psicóloga falou, Marli, ela 12 anos não mente. Mente. Falei para ela, mente sim, mente. Quer dizer, se eu não insistisse que a menina estava mentindo, teria posto uma pessoa inocente na cadeia. Uhum. Então, assim, há situações em que você necessita ser autoritário, porque senão você pode desencadear outros fatores mais piores ainda. E já, assim, não precisa ser mal educado, mas apresentar o problema. Você continuar com essa versão vai causar isso, 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 isso. Se você continuar com essa versão, não vai dar, porque isso, isso. Entendeu? Até que a pessoa caiu em si e resolveu dizer a verdade. É Então, o assim, famoso, criança não mente? Mente sim, viu? Criança mente. é o famoso Oxe, contra mente. fatos, não há argumentos. Uhum. Sim, mas Você assim, está eu agradeço mostrando o caminho. muito, eu agradeço muito a Deus porque não foi de mim, viu? Apesar da minha vivência, da minha experiência, mas eu falo para você, foi alguém que tocou no meu coração. Então, isso aí, hoje lembrei, agora você falando, eu queria agradecer aquele dia, né? Sim. Eu esqueci de agradecer, gente, agora é a oportunidade. Agradeça. Te agradecer. Agradecer, sim. Obrigada Ah, pelo espaço. isso que vocês estão falando, a gente vê
a gente é obrigado a fazer na sala de aula. Porque na sala de aula, se você for só sorrisos, né? As crianças, elas montam em cima de você, né? Então tem hora que você tem que falar, não, basta, chega. Mas sempre, como a Marli falou, o Carlos falou, dentro do respeito. Eu não vou xingar, eu não vou fazer nada além, né, do que eu devo fazer. Muitas vezes eu sou muito bravo, muito bravo. A Lucélia sabe, as meninas devem falar, né, que o dia que eu sou bravo mesmo. Mas normalmente eu levo de boas, né, mas é a questão de você, a gente faz isso. Eu já falei para ele, gente, eu fico bravo eu não fico bravo com vocês. Eu fico bravo com a atitude de que vocês estão tendo. Lá fora, lá fora é outra situação. Eu sou amigo de todos vocês. E já falei para eles que eu faço, às vezes eu sou bravo porque eu gosto deles. Eu quero o bem deles. E aí as coisas vão se indo né? E vão se resolvendo. Se ajusta. É isso aí. Mas é isso, o professor tem que mostrar as consequências daquela atitude, porque senão vira uma baderna. Sim. Nossa Senhora. Eles também são aprendizes, né? Assim como nós. Sim, Né? com certeza. Gratidão, tá vendo, Carlos, como rendeu hoje? Foi curta a lição, mas rendeu. Não, rende porque a gente precisa tentar trazer esses ensinamentos de Kardec para os nossos dias atuais. Porque quando você lê, você entende, mas espera aí, como é que acontece isso no dia a dia? Porque essa fala de Kardec é de 1857. Como o mundo já mudou de lá para cá? Sim. Então, nós precisamos tentar, sempre que a gente estuda o livro dos Espíritos, qualquer livro de Kardec, qualquer livro antigo, tentar trazer para a atualidade. Porque é diferente hoje. É diferente. A aula que o Marcelo dá hoje, em 1857, era outra história, não era desse jeito. Uhum. A cabeça dos jovens naquela época era outra. Então, é diferente. A gente precisa tentar, sempre a gente estuda esse livro dos Espíritos, como se aplica no meu dia a dia. Verdade. Por isso que rende. Porque aí a gente tem os exemplos, que é onde a gente aprende, né? Como que a gente aprende? Só lendo? Uhum. Tem pesquisas que só lendo é coisa de 5%, 10% que você aprende. O resto, realmente, é nessa discussão que a gente tem. Porque aí você marca, você grava. E é importante isso. Por isso que o ensinamento, esse estudo do Livro dos Espíritos, é muito importante ser em grupo. Sim. Vero. Gratidão, foi muito bom. Obrigado a todos, encarnados e desencarnados. Encarnados e desencarnados. A Lu até ficou quietinha, viu, Marcelo? Com medo de você falar das netinhas dela, viu? Elas não comentam nada. Nem o Dudu, eles não falam nada. Eu não respondi porque eles não falam nada. Não comentaram, não. Não. Então, eles não falam nada porque eles não entenderam o recado. Porque eles não comentam mesmo, não. Cada espírito tem sua evolução, né? A Lívia, eu falo assim para ela, Lívia, como é que foi hoje na escola? Foi tudo bem? Tudo bem. E morreu o assunto. Eles não têm assim, eles não falam, foi tudo bem, aconteceu isso. Não, ela fala só, ela é que nem eu, ela é objetiva. Foi tudo bem. E pronto. Ela não conta as coisas, a Lívia. Isso é bom. Mas, se necessário, ela conta sim. É que não tem motivo. É que eles são, né? Eu notei que eles são mesmo, assim,
A geração de hoje, eles não são assim, eles falam, eles respondem só o básico, né? Não é assim, Marcelo? Eles respondem só o básico, né? Básico demais às vezes. Mas Sei tudo bem. lá, as minhas netinhas não falam, eles só falam assim, que eu pergunto, eles só respondem, tá, tudo bem, não sei. Uhum. Você chegou na hora certa? Cheguei, sabe assim, não tenho, não explica, não fala. Pelo menos comigo, né? É. Não, mas são assim Não mesmo, a minha sei neta com as também, eu falo mães, para né? ela. Espero que com as mães elas conversam mais, né? Eles conversam mais. Acho que é porque é vó também, né? As mães, A minha neta chega aqui, oi, vó. Eu falo, não vai me dar um beijo hoje, não. mas com a mãe delas, elas conversam, assim, que eu vejo elas conversando, tudo. Com as mães, sim, mas comigo é só assim. Tudo Mas bem. tá bom. Que Deus abençoe eles. Podemos ir para as vibrações, então? Sim. Vamos. Isso eu mesmo que faço. Então vamos lá. Então, vamos nos sintonizar com o bem maior, com Jesus, nosso mestre, nossos queridos irmãos do plano espiritual. E, antes de qualquer coisa, agradecer por tudo que somos, por tudo que temos, pelas bênçãos, pelos problemas, que possamos cada dia aprender mais e mais e sermos trabalhadores melhores do bem. Agradecemos aos nossos queridos mentores que estão presentes, os mentores individuais, o mentor da nossa reunião, aos espíritos que nos acompanham no estudo, na reunião, aqueles também que estão aqui querendo aprender um pouco mais. Agradecemos a presença de todos. E agradecemos principalmente a nosso querido Francisco de Assis e a Jesus, nosso Mestre. Pedimos, Senhor, pelos nossos velhinhos, aqueles que estão próximos de nós, aqueles que não estão próximos de nós, aqueles que vivem nas ruas, aqueles que estão em abrigos, aqueles que estão sozinhos em seus lares, que eles possam receber esse amor, esse carinho de Jesus, nosso querido Mestre, para prosseguir na sua vida, nas suas vidas. Pedimos às crianças, aquelas que estão próximas de nós, aquelas que estão nas ruas, aquelas que estão em abrigos para crianças, aquelas que vivem em lares difíceis, aquelas que são abusadas, que os bons espíritos possam protegê-las assim que possível de todo o mal, seja físico, seja espiritual. Pedimos àqueles nossos irmãos e irmãs que estão nas prisões, que eles possam repensar suas vidas e, em liberdade, tomar um caminho melhor. Pedimos por aqueles irmãos que estão em hospitais, às vezes com doenças terminais, que eles possam receber, Senhor, força e coragem para superar esse momento difícil,
de encerramento da vida material. Pedimos, Senhor, por aqueles espíritos que cometeram suicídio, que atentaram contra a sua própria vida, que eles possam pedir a Deus a libertação, para que possam sair da situação difícil em que se encontram. Eles possam pedir perdão pelo mal que praticaram contra si mesmos. Pedimos, Senhor, por aqueles espíritos que ainda querem fazer o mal, que eles possam perceber o mal que fazem a si mesmos, que eles possam mudar de postura e evoluir, voltar a evoluir. Se fomos a causa do seu sofrimento, pedimos perdão pelas nossas atitudes do passado. Pedimos pelo nosso planeta, em especial ao nosso país, o Brasil, a nossa cidade, nosso estado, que todos os governantes possam perceber a importância de sua função, que deveria ser ajudar os mais necessitados. Pedimos a Portugal e a nossa amiga Conceição que ela esteja bem, esperamos que ela esteja bem, que seu anjo da guarda proteja contra todo mal. Pedimos, Senhor, por aqueles nossos irmãos que estão nas listas de encarnados, desencarnados, em especial pela nossa irmã Maria Ângela, que desencarnou hoje, que ela possa receber o auxílio dos enfermeiros do além, que ela possa se recuperar o quanto antes. Pedimos, Senhor, por nós, do grupo, nossos familiares, que o nosso grupo seja cada vez mais unido dentro da tarefa de Jesus, que possamos cada vez mais aprender e praticar a doutrina do nosso Mestre querido. Peço ao Senhor a fluidificação das águas, de acordo com a necessidade de cada um de nós e de acordo com o merecimento de cada um de nós também. Possamos estar cada vez mais juntos, unidos, dentro dessa tarefa. Que assim seja. E ainda, continuando nas vibrações, vamos pedir por esses nossos irmãos que precisam de um auxílio mais direto, que eles possam receber esse amor, esse carinho do nosso Mestre Jesus e seus prepostos naquilo que for necessário, físico ou espiritual. São eles: Adelino Waterkemper, Andréia Monteiro, Carolina Arruda, Cidinha Maríngolo, Conceição Oliveira, Edna Aparecida Rodrigues Furlan, Evânia Cecília Dourador, Felipe Quadros Almeida, Gremilde Piotini Brandão, Gumercindo Rodrigues Filho, Ivaldo Parma Fernandes, João Luiz Soldan,
Caleb Félix Rovani, Lara Vitória, Lídia dos Santos Justino da Costa, Luiz Antônio Vilas Boas, Luiz Sérgio Ferreira Biré, Maria Beatriz Assunção, Maria Elisa Ribeiro da Cunha, Maria José Barbosa, Maria Paula Santos Silva, Marli Santos Fernandes, Neide Goulart, Osmar Custódio Dias, Roberta Cristina Antoniari Marçom, Rosa Maria Piotini Brandão de Andrade, Silvio Romualdo, Cirlei Silva, Sueli Rafael, Tami Mofa e William Abinati. Que assim seja. Obrigado, Senhor. Neste momento em que ainda estamos junto com a espiritualidade amiga, vamos agradecer. Agradecemos por esta reunião, pelo nosso aprendizado, pelos irmãos espirituais que estiveram conosco nos intuindo, nos ajudando, participando conosco deste estudo. Que a espiritualidade amiga possa sempre estar do nosso lado. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao repouso, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, e todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. E que nós possamos, assim, nos despedirmos da espiritualidade amiga, e que quarta-feira possamos estar todos juntos novamente. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, todos bem? Graças a Deus. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Lu. Boa noite, Carlos. Boa noite, gente. Eliane. Boa noite a Dona todos. Clara. Fiquem todos com Deus. Abraço a todos. Abraço a todos. Tchau, dona Tchau, Clara. Dona Clara. Com Deus. Dona Clara, Tchau, gente. Boa noite. boa noite. Boa noite. Semana. Boa semana. Boa semana para todo mundo. Abraço.
Tchau. Tchau, tchau. Tchau.